Paramahansa Yogananda, Autobiografia de um Yogi. Capítulo 18. Um mago muçulmano. Anos atrás, exatamente nesse quarto que você ocupa agora, vi um mago muçulmano realizou 4 milagres diante de mim. Esta surpreendente revelação foi feita por Sri Yukteswar durante sua primeira visita ao meu novo alojamento. Imediatamente depois de ingressar no Serampore College, aluguei um quarto numa pensão próxima, chamada Panchi. Era um antigo solar de tijolos, com frente para o rio Ganges. Mestre, que coincidência! Essas paredes pintadas tão recentemente estão repletas de antigas lembranças. Com redobrado interesse, olhei em torno do meu quarto, mobiliado com simplicidade. É uma longa história. As recordações fizeram meu guru sorrir. O nome do fakir era Afzal Khan. Havia adquirido seus poderes extraordinários em decorrência de um encontro casual com o yogi hindu. Filho, tenho sede. Traga-me um copo de água. Certo dia, uma pequena aldeia a leste da Bengala, quando Afzal ainda era menino, um sannyasi coberto de poeira fez-lhe este pedido. Mestre, sou muçulmano. Como o senhor, um hindu, poderia aceitar água das minhas mãos? Sua sinceridade agrada-me. Minha criança, não sigo essas regras de exclusão que são de um sectarismo pecaminoso. Vá e traga-me a água rapidamente. A reverência com que Afzal obedeceu foi recompensada com um afetuoso olhar do yogi. Você possui um bom karma de vidas anteriores, disse ele solenemente. Vou lhe ensinar um certo método yogi com o qual será capaz de comandar um dos reinos invisíveis. Os poderes extraordinários que receberá deverão ser utilizados para alcançar nobres objetivos. Nunca os empregue de forma egoísta. Percebo com tristeza que você trouxe do passado algumas sementes de tendências destrutivas. Não permita que germinem, regando-as com novas ações malignas. Pela complexidade do seu karma anterior, você deve usar essa vida para reconciliar as conquistas obtidas pela yoga com os mais elevados ideais humanitários. Depois de ensinar ao atônito rapaz uma complicada técnica, o mestre desapareceu. Durante 20 anos, Afzal praticou fielmente seus exercícios de yoga e seus efeitos miraculosos acabaram por atrair enorme atenção. Parece que ele estava sempre acompanhado por um espírito desencarnado a quem chamava de Hazrat. Essa entidade invisível era capaz de realizar os menores desejos do fakir. Ignorando o conselho do mestre, Afzal começou a fazer mau uso de seus poderes. Qualquer objeto que tocasse e colocasse novamente no lugar desaparecia sem deixar vestígios. Em geral, essa embaraçosa circunstância tornava o muçulmano um hóspede indesejável. Ocasionalmente, ele visitava as grandes joalherias de Calcutá, apresentando-se como um provável comprador. Qualquer joia que ele pegasse desaparecia logo depois que ele saía da loja. Afzal vivia rodeado por centenas de estudantes, atraídos pela esperança de aprender seus segredos. Vez por outra, o fakir os convidava para viajar na sua companhia. Na estação ferroviária, ele dava um jeito de tocar no bloco de bilhetes que em seguida devolvia ao funcionário, dizendo: mudei de ideia, não vou comprá-los agora. Assim que embarcava no trem com seu séquito, porém, Afzal tinha em seu poder os bilhetes requeridos. Esses golpes despertaram grande indignação. Joalheiros e bilheteiros da Bengala estavam tendo colapsos nervosos. A polícia tentava prender Afzal, mas ficava sem ação, pois o fakir removia qualquer prova incriminadora dizendo apenas: Hazrat, leve isso embora. Sri Yukteswar levantou-se de sua cadeira e dirigiu-se até a varanda do meu quarto, de onde se via o rio Ganges. Seguiu ansioso para ouvir mais sobre o desconcertante muçulmano. Essa casa, que agora é pensão Panchi, pertenceu anteriormente a meu amigo. Ele conhecia Afzal e convidou-o para vir aqui. Ele chamou também cerca de 20 vizinhos, inclusive eu, que era bastante jovem naquele tempo e sentia profunda curiosidade pelo famoso fakir. O mestre riu. Tomei, porém, a precaução de não usar nada valioso. Afzal olhou-me com curiosidade e comentou a seguir: você tem mãos fortes. Desça ao jardim, apanhe uma pedra lisa e nela escreva seu nome com giz. Depois, atire-a no Ganges, o mais longe possível. Eu obedeci.
Assim que a pedra desapareceu à distância sob as ondas do rio, o muçulmano dirigiu-se novamente a mim. Encha uma vasilha com água do Ganges recolhida perto da entrada desta casa. Assim que retornei com a vasilha cheia de água, o faquir gritou: Hazrat, põe a pedra na vasilha. Imediatamente a pedra apareceu. Retirei-a da vasilha e encontrei minha assinatura, perfeitamente legível. Babu, um dos meus amigos que estava no quarto, usava um antigo relógio de ouro maciço concorrente, que desapareceu logo depois que o faquir o examinou com sinistra admiração. Afzal, por favor, devolva o relógio que recebi da herança e pelo qual tenho grande apreço, disse Babu, quase chorando. Imperturbável, o muçulmano permaneceu em silêncio por algum tempo e então propôs: Você tem 500 rúpias guardadas num cofre de ferro. Traga-as para mim e direi onde se encontrará o relógio. Transtornado, Babu foi imediatamente para casa. Pouco depois estava de volta e entregou a Afzal a soma exigida. Vá até a pequena ponte perto da sua casa. O faquir instruiu Babu. Invoque Hazrat para que lhe dê o relógio e a corrente. Babu saiu correndo. Quando voltou, ostentava um sorriso de alívio, mas não exibia qualquer joia. Quando invoquei Hazrat, conforme sua orientação, anunciou ele, o relógio despencou dos ares, caindo na minha mão direita. Vocês podem estar certos de que antes de vir me juntar novamente a vocês, eu o tranquei no cofre. Os amigos de Babu, que presenciaram o tragicômico resgate do relógio, olhavam com indignação para Afzal. Numa tentativa de aplacar os ânimos, ele então falou: Queiram dizer o que desejam para beber, que mandarei Hazrat providenciar. Alguns pediram leite, outros sucos de frutas. Não fiquei nem muito escandalizado quando o extenuado Babu solicitou o uísque. O muçulmano deu a ordem e o obediente Hazrat trouxe pelos ares garrafas fechadas que, ao baterem no chão, produzirem um som surdo. Cada homem encontrou ali a bebida escolhida. A oferta mais espetacular do dia foi, sem dúvida, gratificante para nosso anfitrião. Afzal, na sua quarta façanha, ofereceu-se para providenciar um almoço instantâneo. Vamos pedir os pratos mais caros, sugeriu Babu sombriamente. Quero uma refeição requintada em troca das minhas 500 rúpias. Tudo deve ser servido em pratos de ouro. Assim que cada um pediu seu prato favorito, o faquir dirigiu-se ao inexaurível Hazrat. Com um grande clangor, travessas de ouro repleta de molhos de preparação requintada, luxes, quentes e muitas frutas fora da estação pousaram diante de nós, provenientes não se sabe de onde. A comida estava deliciosa. Depois de comermos regaladamente por 1 hora, começamos a deixar a sala. Um enorme ruído de pratos sendo empilhados fez com que nos voltássemos. Não havia mais qualquer vestígio dos reluzentes pratos, nem da comida que sobrara. Guruji, interrompi, se Afzal conseguia tão facilmente até pratos de ouro, por que cobiçava o que pertencia aos outros? O faquir não era muito elevado espiritualmente, explicou Sri Yukteswar. O domínio de certa técnica da yoga permitiu-lhe ingressar num plano astral no qual qualquer desejo se materializa imediatamente. Por intermédio de Hazrat, um ser astral, e da sua poderosa vontade, o muçulmano podia, pela combinação dos átomos, determinar as características de qualquer objeto a partir da energia etérea. Objetos produzidos astralmente têm estrutura evanescente e não duram muito tempo. Afzal ambicionava possuir riquezas mundanas. Apesar de mais difícil de obter, tem maior durabilidade. Sim, mas algumas vezes essa também se desvanece de maneira inexplicável, disse eu a rir. Afzal não tinha realizado Deus. Prosseguiu o mestre. Os verdadeiros santos realizam milagres de natureza permanente e benéfica, porque estão em harmonia com o Criador onipotente. Afzal, que era apenas um homem comum, com o extraordinário poder de penetrar num plano sutil, no qual os mortais não costumam entrar antes de morrer. Agora entendo, Guruji. O mundo, além da morte, parece ter algumas características atrativas. O mestre concordou. Nunca mais voltei a ver Afzal. Alguns anos mais tarde, porém, Babu veio à minha casa para me mostrar um relato, publicado num jornal,
da confissão pública do muçulmano. Foi assim que fiquei sabendo da iniciação precoce que ele recebera de um guru hindu, o que acabei de relatar a você. Pelo que Sri Yukteswar se lembrava, o resumo da parte final do documento publicado era o seguinte: eu, Afzal Khan, escrevo essas palavras como um ato de arrependimento e como um alerta para todos os que desejam obter poderes milagrosos. Durante anos, usei inadequadamente os maravilhosos dons que foram concedidos pela graça de Deus e do meu mestre. Embevecido por meu próprio ego, sentia estar além das leis comuns da moralidade. O dia do ajuste de contas finalmente chegou. Não faz muito tempo, numa estrada das imediações de Calcutá, encontrei um homem idoso que caminhava mancando dolorosamente e levava consigo um objeto brilhante que parecia ser ouro. Dirigi-me a ele com o coração dominado pela cobiça. Sou Afzal Khan, o grande faquir. O que você tem aí? Esta esfera de ouro é a única riqueza material que possuo e não deve interessar em faquir. Rogo-lhe, senhor, que cure a minha perna manca. Toquei a esfera e fui embora sem nada dizer. O velho me seguiu mancando e logo começou a gritar: meu ouro sumiu! Como não lhe dei a menor atenção, ele subitamente falou com uma voz estrondosa que soava estranha em seu frágil corpo: você não me reconhece? Consternado, fiquei sem fala perante a descoberta tardia que acabara de fazer. Aquele velho aleijado e insignificante era nada mais, nada menos do que o grande santo que há muito tempo atrás me iniciara na yoga. Ele se aprumou e instantaneamente seu corpo tornou-se forte e jovem. Então é assim. Os olhos do meu guru lançavam faíscas. Vejo com meus próprios olhos que você usa seus poderes não para ajudar a humanidade sofredora, mas para saqueá-la como um ladrão comum. Retiro os dons ocultos que lhe concedi. Hazrat agora está livre e você deixará de aterrorizar a Bengala. Com voz angustiada, invoquei a presença de Hazrat e pela primeira vez não consegui vê-lo com meu olhar interior. Subitamente, um véu escuro foi retirado dentro de mim e pude perceber claramente a vida sacrílega que levara. Meu guru, agradeço-lhe por ter vindo colocar um fim à minha prolongada ilusão, disse-lhe, soluçando aos seus pés. Prometo abandonar as ambições mundanas. Partirei para as montanhas solitário. Irei meditar em Deus na esperança de espiar meu horrível passado. Meu mestre olhou-me com silenciosa compaixão. Sinto que você é sincero, disse por fim. Em razão dos anos que passou em estrita obediência e por seu atual arrependimento, vou conceder-lhe uma dádiva. Você perdeu os poderes que possuía, mas sempre que precisar de alimento e de roupas, poderá invocar Hazrat, que lhe suprirá o que for necessário. Dedique-se de todo o coração à busca da compreensão divina na solidão das montanhas. Dizendo isso, meu guru desapareceu e eu permaneci ali com minhas lágrimas e minhas reflexões. Adeus, mundo. Vou procurar o perdão do bem-amado cósmico. E aqui a gente termina o capítulo 18, um mago muçulmano. E como nós fazemos uso dos nossos dons, né? Por um bem social de todos ou um bem egoísta? É essa a pergunta que fica.